Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Débora, sou estudante de Medicina da Fevale, que é uma universidade que fica aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo. Atualmente eu estou no quarto semestre, que é o último período do ciclo básico de Medicina, então quase ali no ciclo clínico. Fiz um vídeo anterior falando sobre como foi o meu segundo semestre e decidi também gravar aqui sobre o terceiro semestre da Faculdade de Medicina. Na questão de carga horária foi, de fato, o semestre mais complicado, mas também foi um semestre que me ajudou a entender melhor como estudar e também me organizar. Então fica até o final desse vídeo para não perder nenhuma dica. Esse vídeo é uma continuação do primeiro vídeo que eu fiz sobre o segundo semestre. Como eu disse no outro vídeo, eu achei que ia conseguir fazer os dois num vídeo, mas são muitas coisas para falar, muitas experiências para contar e não deu certo. Então essa seria a segunda parte. Se você não assistiu a primeira parte, assista, eu vou deixar aqui como um vídeo relacionado para você assistir. Sem dúvida foi um semestre em que a carga horária pesou bastante, apesar de que, diferente do segundo semestre, a gente teve uma área verde que nos ajudou muito, então foi a área verde assim que a gente sentiu muita falta no segundo semestre. Quais foram os blocos que a gente teve esse semestre? Basicamente a gente teve Biofuncionais 4, então a gente teve a despedida da Biofuncionais. Esse quarto semestre não vai ter Biofuncionais 4, mas sim vai ter essa questão do processo de saúde e doença. E aqui, no Biofuncionais 4, as matérias de anatomia. Essa anatomia aqui foi bem mais tranquila que a do segundo semestre, porque foi uma anatomia em que a gente teve ali da face, do olho, e aí depois a gente teve seminários revisando a anatomia que a gente teve no primeiro e no segundo semestre, só que mais voltado para clínica, sabe? Então foi uma anatomia assim bem interessante nesse sentido. A gente também teve a participação da nossa famosa farmacologia, que é muito importante, que vai nos acompanhar durante toda a nossa profissão, né? A farmacologia desse semestre foi uma introdução à farmacologia, que nos ensinou, digamos, a ter um raciocínio ligado também ao sistema, principalmente os sistemas estudados em fisiologia. Então a gente teve a anatomia do sistema, farmacologia do sistema respiratório, a gente teve também a questão da farmacologia do sistema nervoso, farmacocinética e farmacodinâmica. Essas foram as matérias estudadas. E agora, no quarto semestre, a gente vai ter a continuação, então, dessa matéria de farmacologia. Teve a fisiologia, a despedida da fisiologia. As primeiras matérias ali, os primeiros sistemas estudados, na minha opinião, foram os mais difíceis. A gente estudou o sistema cardiovascular, sistema respiratório foi mais tranquilo. O sistema cardiovascular, assim, foi o que foi o mais difícil, assim, porque é bastante conteúdo, né? Mas teve o sistema respiratório, o sistema renal e também o sistema gastrointestinal. Acho que foram esses 4, se eu não me engano. Basicamente foi isso. E tivemos também a genética. Gente, foi a matéria que eu mais odiei durante esse ciclo básico, sinceramente. Eu não sei se foi porque eu traumatizei, porque era a mesma professora de imunologia, a matéria que me fez chorar no semestre passado, mas eu não gostei dessa matéria de verdade, assim, me pareceu que não se encaixava, sabe? E aí eu senti também que eu saí de lá precisando rever certos conceitos, né, da genética. Então, essa professora, né, ela é uma professora muito boa, tem uma didática de ensino maravilhosa. E no segundo semestre eu senti que essa didática funcionou muito melhor com imuno do que com genética, sabe? Então teve essa questão. E a gente também teve a neuroanatomia clínica. A gente havia tido neuroanatomia voltada, assim, para a questão das peças anatômicas no primeiro semestre, mas agora a gente teve a neuroanatomia clínica, mais voltada à questão de tu conhecer os diferentes lobos, entender quais são as funções dele. Por exemplo, se a pessoa tem algum problema de ataxia, tu tem que entender onde vai estar provavelmente a lesão, tu entender também as diferentes lesões, lesão ipsilateral, contralateral, a depender do feixe também do local, né, que ocorreu a lesão, se no caso se houve depuração ou não, ou seja, cruzamento, né, ou não daquela estrutura. E era muito interessante porque foi uma matéria que a gente viu no primeiro semestre, mas que quando ele falava assim do raciocínio eu conseguia visualizar a peça e entender do que ele estava falando, então isso foi muito importante. Falando sobre o processo de saúde e doença, que foi o bloco que entrou esse semestre, a gente teve praticamente a microbiologia,
parasitologia e patologia. Parasitologia, a gente tem uma professora muito fofa, gente, muito fofa mesmo, que eu amei ela de verdade. Ela facilitou muito pra gente também. Nesse bloco, assim, eu sinto que os professores facilitaram muito. Isso é algo positivo para esse semestre, mas eu acho que também a gente tem que se atentar quando isso acontece, para depois buscar esse conhecimento, né, futuro. Uma coisa que a gente tem que se atentar sempre quando a gente sai de um semestre. Será que eu aprendi essa matéria, de fato? E sempre tem que buscar além da faculdade, do que a faculdade te fornece, entendeu? Então, assim, se tu sente que, eu saí com déficit de tal coisa, usa as férias são para isso, para te buscar, então, esse conhecimento, né, que é super possível. Inclusive, a Fevale, ela disponibiliza para os alunos ali a plataforma Jaleco de forma gratuita, que tem diversas aulas muito boas, muito didáticas, e além disso tu pode buscar também em outras plataformas, como no meu caso eu busco na plataforma do MedSimple, que é uma plataforma que tem muitas questões, inclusive questões de residência, né? Então, é isso, gente. A gente teve também a matéria de Medicina e Sociedade, a gente teve Bioestatística, que foi uma matéria do nada, assim, que tu tinha que fazer uns cálculos loucos, uns gráficos loucos. E eu, gente, como assim? Eu não me livrei de matemática no ensino médio. É, gente, existe matemática ainda na medicina, se tu acha que tu fugiu disso. No primeiro semestre eu soube que eu não tinha fugido de física, e agora de bioestatística, né? A gente teve também a matéria de psicologia, que foi uma matéria muito boa para a gente entender como lidar com o nosso paciente, para a gente entender a importância da adesão do paciente ao tratamento. E uma coisa que eu conheci com essa matéria, inclusive, foi a série UBS, a Unidade Básica. É uma série brasileira, série assim muito boa, que mostra a realidade realmente da unidade básica, como funciona no SUS aqui no Brasil. E, por fim, também a nossa famosa saúde coletiva, né? Que complementou aí muitas questões importantes. Cenário de atenção e aprendizagem de saúde. Como eu falei, no primeiro semestre a gente tinha ido visitar algumas UBSs. No segundo semestre a gente foi acompanhar o trabalho das agentes de saúde e também fazer um mapeamento da área, que também era dessa agente. E agora, no terceiro semestre, a gente fez uma coisa bem diferente, que foi o plano terapêutico singular, que é um plano que a gente faz para uma família, pensando também em diversas áreas que englobam a vida daquela pessoa e que de fato influenciam na saúde, né? Porque a saúde não é apenas a doença em si, né? Tratar a doença, mas também cuidar como um todo da pessoa, seja físico, psicológico, também da questão de como é o trabalho dela, também da questão da educação. Tudo isso, né, engloba a vida da pessoa e a questão da saúde. Então, foi uma coisa que a gente aprendeu durante o semestre e foi uma experiência interessante, porque daí a gente se dividiu em duplas e em trios e foi até a residência acompanhada de uma agente de saúde, até a residência de algumas pessoas, e a partir daquilo a gente conheceu algumas realidades, né? Foi uma experiência, assim, incrível, muito enriquecedora, que de fato nos ajuda a entender que quando um paciente chega no nosso consultório, ele não chega só com um problema, ele chega com toda uma história de vida e que por trás daquela pessoa que às vezes parece estar normal, parece estar tranquila, pode existir um monte de problemas. É possível perceber o quanto o ser humano e os nossos futuros pacientes, né, são complexos, e é interessante que a gente tenha essa visão do todo, né, em relação a eles. Então, gente, para finalizar o vídeo, eu queria fazer uma comparação entre segundo e terceiro semestre. Eu acho que o segundo foi muito mais difícil em questão de conteúdos. Não sei se é porque eu estava mais adaptada no terceiro semestre, não sei se foi por conta disso, mas eu achei que o terceiro, pra mim, eu levei muito mais de boa, assim, sabe? No terceiro semestre eu descobri também novas ferramentas, uma delas foi o Notebook LM, que, nossa, me ajudou muito. Para quem não conhece, essa é uma ferramenta que tu coloca lá, por exemplo, os materiais, vamos supor, os slides, ou algum capítulo do livro, e lá essa ferramenta, baseada nessa fonte que você enviou para ela consegue então fazer questões, consegue fazer flashcards, faz também vídeos, resumos, inclusive aqui no canal a gente tem alguns vídeos, né, que são sobre os conteúdos que tivemos durante esse semestre, principalmente relacionados à microbiologia e patologia. Então eu decidi postar esses vídeos aqui também porque servem como um apoio para a gente conseguir fazer uma revisão rápida. Então, se você não assistiu ainda, assista. Eu fiz uma playlist e sempre que puder vou estar postando novos vídeos sobre esses assuntos também.
Mas enfim, voltando. Eu senti que esse semestre foi bem mais tranquilo, também em parte porque os professores do processo de saúde e doença, eles facilitaram, sabe, as nossas vidas. Eu achei que eles foram bem tranquilos em relação a isso, porque o terceiro semestre até então era visto como um semestre, assim, em que os alunos viravam um zumbi, porque a carga horária era complicada e, de fato, gente, a gente tem muito tempo de aula, então o que cansa a gente cansa pelo tempo de aula, de verdade. E daí, quando tu sai da aula, tu pensa, vou estudar, mas daí tu já tá super cansado, e aí acaba, às vezes, acumulando, e tu tem que se virar nos 30. Então, assim, tu usar de estratégia, tu usar diferentes ferramentas é essencial nesse sentido. É uma coisa que eu senti muita falta, que eu achei que eu ia conseguir fazer, e durou, assim, pouco tempo. Foi pegar, né, os livros, tentar ler antes das aulas, mas é muito complicado. Chega um momento que tu tá cansada demais pra isso, sabe? Principalmente na semana de provas. E aí tu acaba deixando acumular. Eu lembro que em setembro a gente teve um mês de provas, basicamente, porque eram muitas matérias. E além disso, a gente tem as integradas, né, de cada bloco. Então, Biofuncionais 4 englobou todo o conteúdo daquelas matérias numa integrada relacionada a casos clínicos, e assim também aconteceu no processo de saúde e doença. Basicamente é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Mas, de novo, eu achei, assim, que o segundo semestre foi um choque de realidade, o terceiro semestre foi, assim, que eu mais consegui me adaptar. E bora, né, para os próximos capítulos, agora dia 18 de fevereiro de 2026, né, caso alguém esteja vendo em outro ano esse vídeo. Inicio, então, o meu quarto semestre da medicina. E estou muito ansiosa, porque nesse semestre a gente vai ter semiologia médica, vai ter a parte de patologia, assim, mais voltada para a clínica, então, para os sistemas, então, e a farmacologia também, de diversos sistemas. Eu estou bem animada com isso.